mais um episódio do podcast terapêutico. Gente, continuando o programa da semana passada, que os cuidados de pessoas com transtornos mentais. Será que é simples? Como é? A neurodivergência abrange uma variedade de condições, como o autismo, TDAH, a dislexia e muitos outros que nos lembram da rica tapeçaria da existência humana. Eu acho esse termo tão bonito, é lindo. Cada uma dessas condições traz consigo não apenas desafios, mas também talentos e perspectivas únicas que enriquecem nossas vidas e comunidades. No entanto, o caminho para a compreensão e o apoio efetivo pode ser repleto de obstáculos, estigmas e desinformação. Informar é a base para tudo, ok? Nesse episódio vamos explorar o que significa cuidar realmente de alguém neurodivergente. Vamos discutir nuances de amor, da paciência, da empatia que são necessárias para criar um ambiente acolhedor e inclusivo. Vamos conversar com essa equipe aqui maravilhosa que estava com a gente no programa passado e que eu acabei o programa passado com uma pergunta muito interessante. Professor Igor, o que você me diz sobre cuidados com pessoas que têm transtorno e principalmente o que é viver com um transtorno? Acho que a gente precisa linkar, né, antes de mais nada, a questão dos desafios, que é você viver se vendo diferente de alguém, Sim. do padrão estabelecido ali. Ser diferente, bom, todos somos, em alguma característica, mas quando se fala em transtorno, por muitas das vezes já nos denota uma ideia, né, social, problema. Sim. Né? E eu costumo trabalhar, inclusive em sala de aula, né, vocês estão aqui para me corrigir se estiver falando errado, a ideia de que mais do que enxergar como um problema, vamos avaliar como estamos discutindo outro aspecto, né? O potencial, as características, as qualidades, os pontos relevantes de fato, né? Ali no dia a dia. Mais do que olhar somente para o que é dito de fora para dentro, né? Aqui no meio social, mas espera, como é que eu me relaciono com isso? Como eu me vejo realmente, né? A gente está falando de tratamentos que por muitas das vezes são caros. Sim. Esse já é um dos desafios. O acesso à informação, bom, hoje nós temos a internet, vários recursos, mas pode parecer assim, mentira, né? Pode parecer não verdade, mas tem muitos locais ainda de que o acesso à informação é muito restrito. Conheço famílias, já tive alunos, inclusive, que não tinham celular, não tinham acesso à internet. E a informação que se chega, por muitas das vezes, são essas fake news. Sim. É o que houve, né? Os mitos, né, sociais ali no dia a dia. É sinônimo de loucura. Vou procurar psicólogo. Não sou doido. Tomar remédio, taxa preta, ou você é maluco? Foi o que houve. Vicia. Estereótipos como esse, termos que são estigmatizadores. Ah, não vou tomar porque vicia, certo? Mas estamos falando de uma alteração neuroquímica. Né? É importante diferenciar o que é transtorno e o que são sintomas no sentido passageiro, remoto. Pode ter transtorno de ansiedade ou sintomas de ansiedade. Ah, não é a mesma coisa? Não. Os transtornos de ansiedade, a gente está falando de transtornos que, claro, têm a sua sintomatologia, mas que respeitam critérios de manual diagnóstico, como o DSM, o CID, que aí, a partir desses critérios, psiquiatra, junto psicólogo, uma equipe ali, elas podem chegar ao diagnóstico. Tá? E quando a gente fala de sintomas, por muitas das vezes tem aquela sintomatologia, a gente pode dizer que é passageiro. São momentos. A gente precisa avaliar tanto o aspecto genético, biológico, de modo geral, né? Ambiental, né? Social, as relações, enfim, como também emocional. Né? Como que eu me relaciono, a gente falou na semana passada a respeito da autoaceitação. Né? Então, assim, até faço também essa desmistificação de que aceitar é com você mesmo. Sim. Você precisa aceitar primeiro, né? Agora, respeito, aí sim é com esse meio. Seja você uma pessoa autista, seja você uma pessoa com TDAH, seja você uma pessoa com o que quer que seja, primeiro tem que partir de você. Sim. Né? Então, quando você traz para si de que isso não é um tabu, né? De que está tudo... Eu sou assim, faz parte de mim, é uma condição de vida, e vamos estar discutindo sobre isso, né? Isso já pesa menos aquele aspectozinho social. E você gostou da resposta dele? Eu amei. Mas e quem é ele?
Como é o nome dele? Com que ele trabalha? Se apresente, por favor. Bom, para quem não assistiu semana passada, por favor, assista, tá? Porque uma coisa complementa a outra, é essencial. Eu sou o psicólogo Igor Henrique, tá? Sou psicólogo clínico, sou professor e sou mestre em psicologia, tá? Maravilha. E por sinal, Também sou meu brinquedista. professor. Brinquedista. Não se fala hoje mais, né, gente? Não. Os brinquedistas sumiram, mas... Ele é brinquedista. Pois é, sou brinquedista. Explique aí pra gente. Explique o que é pra gente. Sabe aquela brinquedoteca que você tem no seu condomínio, Sim. aquela que tá vazia, que só tem criança, não tem ninguém supervisionando? Pois é, deveria ter um brinquedista. Esse brinquedista, dependendo do contexto, né? Quando eu fiz a minha formação, eu fazia a ponte entre o atendimento psicoterapêutico e o encaminhamento com o tempinho, né? Que a criança estava ali interagindo Sim. com outras crianças, como que ela se relacionava com o brinquedo. E a gente conversava depois com o profissional que estava acompanhando. Às vezes é a criança que vai ficar ali aguardando um pouquinho porque o profissional precisa conversar com os pais. Então, como é que ela, num contato comigo, que sou de repente sou estranha para ela, né? Como é que é a interação dela? Ela interage? Ela se comunica? Ela utiliza quais brinquedos? Sim. Às vezes, alguns comportamentos, eles são mais evidenciados entre esses outros ambientes, muito mais lúdicos, né? E o propósito é esse, é o brincar livre. Em que, em contato com como ela se relaciona dentro do centro terapêutico, somado às informações que os pais trazem a respeito de como ela se comporta em casa, na escola, isso pode auxiliar, inclusive, nessa chegada do diagnóstico, mas também, principalmente, no acompanhamento dela. Maravilha. Vamos agora para a nossa segunda etapa, né? Assistam a primeira, muito importante, compartilhem. Importantíssimo esse momento aqui para levar informação, né? Sou Regina Cox, psicopedagoga do Espaço A Se Adaptar e professora. Estamos aqui para somar esses olhares, esses conhecimentos. E você? Seu nome, por favor? Eu sou Geórgia, mãe de Guilherme, de 17 anos. Estamos aqui, como Regina falou e o professor Igor, assistam primeiro e compartilhem. E agora vamos ao segundo. Vamos ao segundo round. Vamos lá. Gente, quais são as diferenças entre transtornos mentais e os problemas emocionais temporários? Né? Eu posso estar triste e não estar com depressão. Né? Eu posso estar com ansiedade e não ser ansiosa. Será, professor? Tá. Vamos para alguns pontinhos aí. Como eu tinha ressaltado, né? Quando a gente fala de transtornos, de modo geral, a gente tem critérios de diagnóstico. E a gente precisa buscar o profissional para poder compreender, de fato, aquela sintomatologia. Me sentir ansioso, bom, todos nós sentimos. Né? Como eu mencionei na aula passada. Ótimo, né? No episódio passado. Me adaptar com essas coisas é algo que a gente precisa sempre estar em contato conosco, até para a gente compreender sobre o nosso funcionamento. Se conhecer, né? E perceber até onde, de fato, aquilo pode vir a ser patológico, não é uma palpitaçãozinha, certo? Mas o que você está pensando nesse momento? Não estou pensando nada. Será? O que você está sentindo? Aí parece que é mais fácil, né, fazer essa autoavaliação do que eu estou sentindo. Quando a gente treina essa ideia do que está passando pela minha cabeça, poxa, é porque eu estou pensando naquela conta que eu ainda não paguei. Será que não é isso que está provocando uma alteração no seu funcionamento? Mas perceba, isso é passageiro. Mas se for algo persistente, se não é somente uma taquicardia, né, uma palpitaçãozinha, tontura, enfim, alguns sintomas, a gente precisa buscar o profissional. E eu gostaria de enfatizar uma coisa, tá? Particularmente, eu não sou adepto a uma ideia de que a gente tem que esperar acontecer ou intensificar para buscar ajuda. A gente precisa trabalhar uma cultura e aí linka com tudo que a gente estava discutindo agora há pouco. Preventiva. Isso, de prevenção. E não mais apenas interventiva. Intervir já dá a ideia de estar já intensificado. Mas se a gente esperar, né, que a gente intensifique aquele sintoma, aquele sinal, para buscar ajuda, bom, o que a gente poderia prevenir, sofrer menos, não vai ter sido feito. Então, a assim, importância de cuidar do meio, né? Tem a Sim. genética, o DNA, que seria a sementinha. E o meio é esse solo, essa água que vai fazer com que esse transtorno, que isso
seja gatilho então esse cuidar do meio no ambiente de aprendizagem escolar. Eu ia lhe perguntar isso. Como é que eu posso criar um ambiente acolhedor e inclusivo para pessoas que têm algum transtorno? Porque não é fácil, gente. Não. Sala de aula, principalmente na primeira infância, é muito complexo, né? Lembrando que o professor também é uma pessoa e tem as suas demandas. O ideal era que esse professor tivesse, como tem na psicologia, psicopedagogia, né? Os terapeutas precisam fazer terapia, porque quem cuida precisa ser cuidado. Então, vamos aí ver leis, meios de ajudar isso, porque o tratamento é caro, né? Para que esse professor pudesse ter esse momento de se cuidar, se tratar para cuidar das várias demandas. Então, aí eu estava falando da importância do meio, né? Algo que eu sempre peço assim, deixa eu dar uma olhadinha no caderno, não é sobre a letra. Aquilo dali é um reflexo muito dessa organização ou desorganização mental, desse quarto, esse ambiente, essa família. Então, isso tudo pode ser gatilho para intensificar as características de um transtorno. Aí você diz assim, como adaptar, como se comunicar. Eu vejo como se falou aqui da singularidade. É preciso olhar a singularidade. A gente, e principalmente professor, ser humano, a gente quer ensinar. Cada um tem o seu padrão. Eu vou ensinar, eu vou mostrar. Calma. Sabe quem é que mais vai lhe dizer como agir? A pessoa, a criança. Mas sim, quando você dá o tempo dela falar, quando você abre esse espaço, mas se ele fala com você, Regina, comigo ele não fala, ele fala. Então, quem vai lhe dizer como é o outro. É ele que vai lhe dizer até onde ir. Sim. O que é que ele pode. Não é o que você quer, o que a sociedade diz, o que a BNCC diz, paridade série. O que ele é capaz naquele momento? Sim. Com as habilidades, com as características. E daí se expande. Sim. Então, é muito sobre o outro. Sim. Eu acho interessante porque lá em casa a gente tem o costume de, uma vez por mês, sentar todo mundo. Primeiro que a refeição a gente gosta de fazer na mesa para conversar muito. Então, o podcast já nasceu na minha casa, a verdade é essa. E aí, a gente se senta e conversa muito. E um vai falando o que pensa do outro, porque eu creio que o ambiente familiar, ele precisa ser acolhedor. E os pais, eles não estão num lugar, num pedestal, onde eles sabem tudo e são tudo, não. E as crianças, o que elas pensam desses pais? Sim. Não é? E a gente gosta de fazer isso. E aí, às vezes, me assusta a questão de famílias não terem um cuidado. Você está entendendo? Esse ambiente acolhedor e inclusivo, não terem um cuidado. Meu filho estava assim e ele mudou. Agora, você tem que ter um olhar muito observador. Ele mudou. Por quê? Não, mudei, mãe, porque você fez isso. O menino bota o dedo na minha cara. Minha gente, né? Vamos mudar isso, viu? Pelo amor de Deus. Não é não, mas... você fez isso. Mãe, você fez isso. Eu ouvi isso domingo. Eu fiz isso, mas a senhora fez isso. E aí eu tenho que parar e dizer, realmente, eu fiz isso. Eu errei. Então, quando você vai ver essa situação de uma criança com autismo, que é o caso de um dos filhos que eu tenho, um com TDAH, a criança parece uma espoleta. Ele na sociedade aqui, se tivesse, ele estava sentado ali. Parece assim, se batendo, sabe? Aquela coisa. E aí você vê uma situação dessa e você não acolhe, não entende, ele chega da escola a 1000 por hora. Se você não para e diz assim, peraí, respire, mas fale, eu tô aqui para lhe ouvir, tudo que você tiver para dizer, eu vou ouvir. Mais devagar, com mais cuidado, tenha calma, fale. Aí ele vai, né, se acalmando, falando. Mas às vezes você não encontra esse lugar acolhedor. A escola não é acolhedora. A escola tem bullying, né? A demanda gigantesca de um professor, discriminação. A rigidez do sistema. E a gente está falando da escola, mas a gente esquece também que é a sociedade. Porque veja só, um pai e uma mãe que trabalham o dia todo, eu vou botar uma mãe porque eu vou falar agora sobre o lado materno. Uma mãe que trabalha o dia todo, coisa na cabeça para resolver, você tem que produzir para pagar as contas no final do mês. Ela mal tem tempo de se observar se ela está deprimindo ou tendo crise ansiosa. E aí você ter os filhos é puxado, né? Uma coisa que eu discuto muito com o meu psiquiatra, eu digo, olha,
eu precisei, num determinado momento da minha vida, foi uma escolha minha e do meu marido, dar um break, porque a adolescência foi muito complicada lá em casa, com o meu mais velho. Que aí vem a falta de estudo e pesquisa que eu acho, deixo esse clamor para que mais estudos e pesquisas saiam, né, surjam, estudos de crianças, de adultos, adolescentes com TEA, porque a gente o povo só quer ficar com crianças. Gente, essas crianças crescem, essas crianças crescem. E aí a gente precisa trazer isso. Exatamente. E olha que eu tô falando da adolescência, eu não cheguei nem nos idosos ainda. Imagina, você não tem para adolescente, que foi uma coisa que eu fui acabar caçando para poder lidar melhor com o meu. E é o que eu digo sempre ao psiquiatra, eu digo, olha, cadê os estudos? A gente tem aquele cara, o Barclay, que fala pra caramba de TDAH nos Estados Unidos, e que eu acabei indo toda a sequência de adolescentes com o Barclay, a leitura de Barclay, mas hoje tem um cara que é uma sumidade em TEA, esqueci o nome dele agora, ele tá até no manual de psicologia, um manual de DSM, que hoje é o cara que mais entende de TDAH na atualidade nos Estados Unidos. Então, para eu ter tempo de fazer isso, não dá para eu trabalhar o dia todo, ainda me regular, para ouvir o filho. Sim. Então, é preciso que haja cumplicidade. Escola, família, psicólogo, psiquiatra, fono, psicopedagoga. Gente, não é a ideia não é fazer separado, mas se todo mundo trabalha junto, ou se pelo menos tem uma relação boa com a família para fazer esse costurado, só quem tem a ganhar é a criança, que no caso é o adolescente. Sim, sim. Então foi uma coisa que para mim era importantíssimo. Eu escolhi profissionais e aí eu sou ousada mesmo. Não é porque disseram que é o melhor, não. Melhor para quem? Então, eu levava, eu deixava ele escolher, e o que me passava confiança. Sim. Eu não chegava e dizia, tá entregue, eu confio cegamente. Não. Se chamar qualquer das pessoas que trabalham com o meu mais velho, vai dizer, essa daí, sabatinagem direto. Por quê? Porque precisava me sentir confiança neles, entendeu? Porque ali é o que você tem de mais precioso. E eu tenho certeza que todos os pais, se estiverem ouvindo isso, sabem do que eu estou falando. É o meu precioso ou a minha preciosa. Então, eu tenho que ter cuidado a quem eu vou entregar. Verdade. Até para não virar um samba enlouquecedor na cabeça da criança. E a gente estava falando sobre a questão de espaços inclusivos, né? Eu acho que é importante salientar também para a sociedade de que incluir não é apenas inserir. Sim. Né? Quando a gente fala sobre inclusão, a gente está falando sobre adaptar. Sim. Tanto aquela realidade como também esses profissionais. E também enfatizo, também não é depositar uma carga nesses profissionais, como se eles fossem responsáveis de tudo. Espera, que suporte eles também estão tendo? Sim. Para poder dar conta dessa demanda e aí sim oferecer, né, tanto um ensino muito mais adaptado, né, metodologias aí adaptadas às necessidades dessas crianças, mas também no próprio suporte, né, pedagógico a quem eu busco. Quantos professores que eu entrevistei, né, na minha pesquisa do mestrado, que diga-se de passagem, né, foi sobre o fenômeno do bullying, da violência escolar, né, e especificamente com pessoas disléxicas. Por conta das vezes, e quando se tem, eu estou com vários alunos em sala de aula, eu sozinho, para eu dar conta, para eu buscar, é quando acontece. Sim. Agora tem um aluno. Isso quando a gente supõe, ou quando raramente chega alguém com o diagnóstico. É autista, tem dislexia. O que é isso? Aí sim vai buscar informação. E puxando para isso, como é que eu posso ajudar a pessoa com dislexia com relação à leitura e à escrita? Regina, você que está em sala de aula nesse aspecto. Olha, quando se fala em autismo, a gente fala em espectro. Eu sou dislexa também. Prazer. Com relação à dislexia, também tem suas especificidades, né? Por exemplo, tem a desortografia, aí você tem a parte gráfica, ou a de leitura. Então, assim, tem que se analisar, mas hoje a tecnologia, glória a Deus, se bem utilizada, a inteligência artificial, que muito se critica, tudo é uma ferramenta. Sim. Depende como você vai utilizá-la, né? Mas, por exemplo, algumas pessoas dizem, esse povo que manda áudio no WhatsApp, eu só mando áudio, mas eu peço, com licença, tenho dificuldade de me expressar escrevendo. Por que na escola não? Por que na escola só a prova escrita? Por que não fazer uma avaliação com um vídeo?
uma apresentação Oral, em podcast, em- né? Um portfólio com desenhos. Então, Imagina o diversifica. Aí já são outras Você fica situações, horas né? e horas concentradamente. Outras situações. Eu estou sofrendo isso, porque o meu faz Enem e o meu filho precisa de ledor. Ele, é isso que eu digo, às vezes a criança, e aí eu tô falando pra você, pais, os filhos são inteligentíssimos, mas tem horas que eles empacam. O meu, na adolescência, ficou claro isso. Textos longos, ele já foi. E aí ele chutava. Quem descobriu o Brasil, ele botava Frederico, que era o nome do irmão. No jegue, assim, ele não lia. A fuga, né? Ele não lia. Tá muito ligado ao TDAH aí, né? Ele Exatamente, vai que fugir foi logo uma da- combinação do trabalho. terrível. E aí, quando você pede ele para ler, ele falou, simplifica. Aí aí foi uma técnica minha com ele. Ele pega melhor de forma matemática. Ele também é um músico, ele tem uma linguagem matemática, musical. Então, eu vou ensinar história, geografia, biologia, numa visão matemática, musical. Deu certo até hoje. Só que aí vem a preocupação de nós, pais de filhos adolescentes, que tem vários, e eles só lembram das crianças. E o Enem? Pode o ledor? Pode. E como é que vai ser a prova? Não adianta ter ledor se você faz um texto caso gigante. de questão assustador. O Entendeu? espaçamento muito... Perto, já foi. Você tem que dar um espaçamento correto. Então, São muitas situações sociais que precisam ser revistas. Sim. Precisam ser É um revistas. sistema todo que precisa ser ser revisto. ajustado. O Fala primeiro tanto passo em é inclusão. conhecer Exatamente. cada especificidade. Por exemplo, a própria dislexia, por conta das vezes eu chegava nos professores, na própria equipe pedagógica, que se confundia com o próprio autismo, né, com o TDAH, porque tem características em comum, Exatamente. mas olha, tem as suas particularidades. E a própria dislexia, né, claro, existe, a gente poderia aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Existe aquele ser que de fato nasceu disléxico, né, por uma questão de alteração mesmo na formação do cérebro, em que é mais aceita essa explicação, né? Hoje em dia é uma questão neurobiológica, em que uma área se desenvolveu mais do que a outra, nesse sentido, né? Que seria proveniente essa questão da leitura, enfim. Em que pode ter dificuldade de coordenação motora, pelo senso de lateralidade, né? A própria da dicção, porque se a leitura, a dicção, a escrita, elas vão ter ali uma relação. E também existe a questão de que eu não gosto de utilizar, mas é compreensível, a questão da dislexia adquirida, entre aspas, aí. Que é no sentido de, por conta desse meio, né, em que você foi, inclusive nessa escolarização do meio que você estava desenvolvendo, né, estimulado ou não a essas habilidades, características semelhantes ao quadro da dislexia, você a possui, então supostamente, vamos assim dizer, né, você adquire, mas não é algo contagioso, tá, gente? É no sentido de que assim, você é disléxico porque tem essas características, tá? Mas é diferente daquele indivíduo que de fato há uma condição aí que ele é disléxico, ele não tem dislexia, ele é disléxico. É uma condição, não é uma doença, e não tem cura, logo, porque não é uma doença, tá? Então, na verdade, precisa de uma metodologia multidisciplinar, né? Porque é muito complicado você... Agora, quando eu vai falo para o sempre ao mercado, professor. como você disse, aí vai esbarrar no tradicional. E como? Por exemplo, eu tenho um caso de um adolescente, porque geralmente não tem um diagnóstico só. Ele é autista, ele tem descalculia, ele tem TDAH, ele tem TOD. Aí você vê um monte de CID lá. Porque são muitas coisas aí quando você vai investigar. Ele tem 19 anos, a mãe resolveu fazer o homeschool, né? Que é outro dilema. Bem, e aí, a barreira não é nem no Enem ainda. Ela quer que ele termine o ensino médio. E aí vem o supletivo, o EJA, que não é adaptado. Sim. Então, nós precisamos que os governantes, que os sistemas educacionais... Falam tanto em inclusão e vamos começar a Na incluir prática, aí. na prática. prática. Olha, é lindo Ou falar assim, seja, criar não leis. existe acesso. Que é o mínimo, quer dizer, inclusão não é acesso, é acesso e permanência. Para permanecer tem que estar adequado o ambiente, porque essa visão médica, que quem tem que mudar é o indivíduo, não, quem tem que como. mudar é o ambiente. Exato. Mas, cadê o acesso? Então, na educação infantil, nas escolas de ensino, né, básico, até ensino médio, ok, acesso, permanência e Depois. nas outras etapas. Exatamente. E nas outras etapas. Então, eu estou com um caso
de 19 anos, a mãe não consegue que ele termine o ensino médio porque ele esbarra na prova do EJA, que é o supletivo. Isso não estamos falando nem da Universidade Federal, que tem um núcleo fantástico, mas ainda que está longe Do ideal, né? de dar essa permanência, né? Exatamente. Só pegando esse gancho, porque eu acho que nós, sim, aí vem o lado advogada também e guerrilheira, nós precisamos nos unir em prol dos nossos filhos, sim. Essas crianças vão crescer. E lembre-se, como não é doença, não tem cura. Então a gente precisa levar na realidade. Falar de inclusão é lindo. A sociedade mudou. Criar leis de inclusão, maravilhoso. Mas a gente precisa, o que ela está trazendo aqui, aplicá-las na prática. Eu preciso que o meu filho, o seu filho, tenha garantia de poder ir para a faculdade e se inserir no mercado de trabalho, porque ele foi incluído. Sim. E isso não está acontecendo. Ah, mas seu filho precisa de um ledor. Sim, precisa de ledor, de adaptação de prova. Veja, ele não aguenta capacitado, porque não só é não é ler. Não, Ele tem que ser precisa de mão de obra capacitada, como mediador, que alguns chamam de apoio escolar, bem capacitado. A pessoa chega e eu estou na sala de aula, eu estou no consultório, então eu tenho essa visão, né? Eu acompanho escolas. Gente, é de cortar o coração, claro, a realidade. Porque por ética a gente não pode, mas são horrores. É um depósito de, vamos à realidade. Que inclusão é essa, Brasil? Que show da Xuxa é esse, né? Agora a gente está chegando no E esse professor onde a gente precisa chegar. também. Exatamente. E contínuo, não é só oferecer um curso para o professor. Gente, a formação do professor é continuada. É permanente, não dá para parar. E aí, vamos lá. Como é ter paciência, como é ter compreensão no momento de lidar com pessoas que têm o autismo ou o TDAH e estão desreguladas, porque não é simples. Eu já vi vários vídeos na internet, né, do momento que é realmente muito angustiante para a criança e para os pais. Como é lidar com isso, Georgia? Olha, a pergunta foi maravilhosa, porque eu até nem posso falar tanto, porque o meu filho eu não tive, é isso que eu digo, pra mim foi bem diferente a singularidade. Eu e meu marido, a gente não passou por isso, mas eu lhe digo que pra mim, o mais difícil de se lidar são com as pessoas ao redor, porque já aconteceu de shopping e a gente passar por isso, a situação do pai e da mãe, coitado, que tá ali, com a sensação de que tá sendo julgado, ele vai ficando tão pequenininho ali, tão encolhidinho, e você não tem uma alma que chegue para dizer, ok, mãe. E eu me lembro. E a criança sente junto, né? Exatamente. Eu me lembro uma vez no shopping, uma mãe que passou por isso, e aí eu falei, relaxa, mãe. E aí meu marido, ele tem uma facilidade de fazer conexão rápido. E aí ele foi chegando, o menino foi gostando dele, o menino acalmou, aí eu disse, ela calme. Peguei ela pelo braço e disse, daqui você vê seu filho, ele é meu marido, seu filho tá seguro. Vamos deixar meu marido regular, ele é que eu vou lhe regular. Ela, oh meu Deus, eu tô morrendo de vergonha. Não tenha não, toda mãe passa por isso. Não pense que é porque ele é TEA ou não TEA. Toda mãe passa por isso. Menino chiliquento é o que mais tem. Ainda mais hoje que se você tira o celular, ele chilica. Só que parece que pra gente que é mãe, fica triplo. Uma proporção maior. Menina, eu me lembro que uma vez só que meu filho sentou no chão, uma vez na vida que ele fez, ele sentou no chão e ficou sentado. Tipo assim, não vou sair daqui. Ele não falava nada, ele fazia jogo duro comigo, olho no olho. Aí eu falei, tudo bem, você quer ficar aí? Quero. Ok, pode ficar. Eu puxei um banco e sentei. Agora saiba que final de semana que vem você não volta. Mas tudo bem, a gente fica aqui. Aí todo mundo passava, olhava pra mim, pra ele, e eu calma, sentada. Quando ele viu que eu não ia arredar 1 milímetro, ele fez. Na época ele não queria falar. Ele botou na cabeça que ele não ia falar. Ele bateu em mim assim, pegou minha mão, saiu. No outro final de semana, ele nem pediu pra ir pro shopping. Ele falou, tá proibido. Eu falei, regra é regra. A gente começa a aprender pequenininho, eu tinha 3 anos. Só que assim, eu sei que isso não vale para todos. Mas aquela mãe, naquele desespero, eu sempre digo, respira, gente, esquece o mundo. É difícil, mas esquece. Porque é complicado. E quando chilica, com a família olhando, é pior. Porque você tem a sensação de que não está sabendo educar. Então vocês, mães, não pensem que vocês não sabem educar.
É porque tem um limite deles também. Ali pra eles é o máximo. Então quando meu filho começa, eu olho pra ele. Claro que dá aquela vontade assim. Ai, que vontade de estrangular. Como é que o menino faz um negócio desse? Aí você olha e diz: tá pesado pra você também aí, né, velho? Ele faz: tá, mãe. Tá pra você, pra mim tá pior. É verdade. Bata a perna aí, daqui a pouco a gente conversa, sabe? Tem hora que você tem que fazer um negócio desse, porque tá ruim pra ele, tá Mas péssimo também vai pra estar você péssimo também. para você. Tendo toda essa situação, como é que o senhor, professor, vê o papel da criatividade e da expressão artística no processo terapêutico? Esse é o segredo, né? Como eu falei sobre ser brinquedista, mas antes de mais nada, né? Antes de mais nada, a gente vai cortar o programa, porque semana que vem você continua ouvindo a história que Igor tem para lhe contar. Vamos lá? Muito obrigada por assistir o nosso programa. O podcast terapêutico, ele é um programa que lhe ajuda, porque ele traz informação e o seu papel é curtir, compartilhar, para que o conhecimento chegue a outros lugares. Muito obrigada por assistir e até o próximo programa.